Eu queria falar sobre essa questão toda política envolvendo o Daniel Vorcaro, o Magno, o que pode significar os vazamentos seletivos, né? Quem é que vazou, a gente não sabe, a defesa do Daniel Vorcaro está pedindo essa investigação, que até conversas íntimas dele com a noiva, que não tinham nada a ver ali com a investigação, não levariam a nada da investigação, foram vazadas. A gente já viu isso acontecer, né? Vazamentos importantes de operações importantes, investigações importantes no passado e sempre tem essa discussão sobre o interesse nos vazamentos. Mas no caso do Daniel Vorcaro, a gente não vê a esquerda ou a direita apenas ali, né, sendo mencionadas, mas a gente vê ministro do Supremo. Me parece também ser uma crise política, ou que deixa essa expectativa, esse medo de uma crise política. O que já está ficando com o caso do Daniel Vorcaro? Não dá para a gente falar o que vai ficar, porque a gente não sabe onde vai chegar isso tudo, né? Tudo que, a cada fase nova da operação, novos pontos vão surgindo. E uma capilaridade da atuação dele vai aumentando. Mas o que já está posto aí, a partir de tudo que a gente já sabe do caso do Daniel Vorcaro e desse envolvimento com autoridades políticas, acho que mais em relação ao que eu estou querendo te perguntar é sobre a opinião pública, como os eleitores em 2026 ficam pensando que está todo mundo envolvido, sabe, aquela descrença na política. Você acha que isso já está colocado e piora a situação nossa em relação aos políticos? Natália, me parece que ocorrendo ou seguindo as coisas da forma como parecem que vão seguir nesse caso, a gente pode estar bastante próximo de um ano eleitoral parecido com 2014, quando o episódio do Petrolão estava ganhando temperatura nesse último ano antes das eleições presidenciais. Embora não estejamos numa crise econômica parecida com a que estávamos em 2013 e 2014, à época nós também iniciávamos um ano eleitoral com essa desconfiança a respeito de um escândalo que a gente via desenrolar, mas que a gente não sabia até onde iria. O que a gente sabe até esse momento são principalmente duas coisas. Primeiro, que o Supremo Tribunal Federal passa por um desgaste inédito em sua história. Se anteriormente nós tínhamos questionamentos a respeito das decisões do Supremo Tribunal Federal, de possíveis afetados por decisões do Supremo Tribunal Federal, nada disso é novo, pelo menos nos últimos 20 anos, desde o mensalão, as decisões do Supremo Tribunal Federal, principalmente aquelas relacionadas à política, sempre estiveram no centro do debate público, sempre estiveram sido debatidas. Mas nesse momento nós temos uma crise chegando ao Supremo Tribunal Federal que é de um outro perfil, que é relacionada à condução da vida ou à condução das próprias atitudes no exercício de sua função por parte de dois ministros em particular, Alexandre de Moraes e Dias Toffoli. Esses questionamentos são inéditos e, aparentemente, nós não sabemos quais serão os próximos passos em relação a esses dois ministros do Supremo Tribunal Federal. Lá atrás, há poucas semanas, nós acreditávamos que o envolvimento de Alexandre de Moraes se resumia a um já muito questionado, muito polêmico contrato de sua esposa, do seu escritório de advocacia com o Banco Master e a relação de Dias Toffoli com Daniel Vorcaro por meio de um fundo relacionado ao cunhado de Vorcaro que teria comprado uma participação no Resort Itaiaia. Hoje, nós já sabemos que essa relação é muito mais complexa e muito mais profunda do que antecipávamos. O que vem por aí, nós não sabemos. Nós temos uma relação, uma reação do lado do judiciário e provavelmente teremos em breve sobre a política a respeito dos vazamentos, é
o que sempre acontece. Tanto os vazamentos são bastante comuns, principalmente quando esses documentos chegam à política, e esses documentos, esses dados foram mandados às comissões parlamentares do Senado, do Congresso Nacional. Então, é possível que seja o Congresso Nacional a fonte desses vazamentos, mas a gente não sabe. Nós tivemos uma reação recente do ministro Gilmar Mendes sobre isso, mas também da opinião pública, e tem uma expectativa a respeito de como essas questões chegarão à política. É muito provável que entre as conversas entre Vorcaro e Alexandre de Moraes, supostamente Alexandre de Moraes, nós tenhamos outras conversas de Daniel Vorcaro com a política. Daniel Vorcaro tinha contatos, nunca fez segredo a respeito da centralidade de seu trânsito em Brasília, dos seus contatos políticos e no judiciário, para a centralidade da operação dos seus negócios, para a centralidade da operação do Banco Master. Então, nós presumimos que há conversas entre Vorcaro e políticos entre esses arquivos. Elas só ainda não apareceram. E por isso que a gente precisa ser cauteloso a respeito da extensão do efeito que essas conversas podem ter na política e do quanto a gente sabe sobre o Banco Master. Me parece que, nesse momento, nós temos um caso que afeta de forma inédita o Supremo Tribunal Federal, mas o fato é que nós estamos começando um ano eleitoral sem saber quais serão os efeitos desse escândalo na política, e eles podem ser bastante danosos.